Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou Gabi Gouveia. E eu sou JP Gouveia. Meu pai. Nós vamos hoje conversar sobre um tema que ficou aí muito bombado na internet, infelizmente. A gente queria que a internet fosse um lugar só de boas discussões. Fosse o reino de Deus, né? Mas é o reino do inferno, muitas vezes. Não será. Já sabemos disso, né? E a gente trouxe aqui, gente, porque como tem muitas pessoas, adolescentes e jovens, comentando sobre o tema, e nós vimos alguns líderes também comentando sobre esse tema, então a gente trouxe aqui para o nosso debate entre pai e filha, e também com o pastor também, para talvez a gente ter uma visão de onde recorrer em situações como essa. Então eu vou explicar para vocês essa semana. Na verdade, não na semana que está saindo esse episódio, mas faz um tempo viralizou um vídeo da Jordana. Ela é uma menina que posta na internet. Se vocês pesquisarem Jordana, acho que vai aparecer, porque tá muito bombado aí, né? E ela é uma menina que se converteu e compartilha a história dela de conversão na internet e entre várias outras coisas da vida dela, como os estudos que ela faz da Bíblia, a rotina dela e várias coisas. E também tem um rapaz, eu nem sei o nome dele. Boa. Porque só tá Fúria e Tradição. No Instagram. O Instagram dele chama Fúria e Tradição. E aí houve um conflito porque ele gravou um vídeo falando sobre ela e tal, né? Sobre o fato de meninas... Que não acredita na conversão dela. Não acredita na conversão dela e tal. E aí ela fez um vídeo falando que ele expôs, que o vídeo não era legal e tal. Claro que é um tom bem mais trágico e ruim, né? As palavras que ambos usam para falar dos dois. E aí, isso ficou tão fomentado porque teve um debate na internet se quando uma pessoa é perdoada e redimida, se realmente ela tem a vida transformada ou não. Gente criticando um homem lá que gravou o vídeo, porque acho que todo mundo sabe também que viralizou aquela série Adolescência que saiu na Netflix. Então, todo mundo começou a comentar sobre masculinidade ruim, o que é saudável, o que não é na internet, Red Pill, qualquer outro, pai? Incel. Cultura, né? Red Pill, cultura. E assim, por mais que o vídeo estivesse falando, talvez, de ser perdoado ou não, julgamento, foi para esse lugar nos comentários. Então, tinha comentário de gente dessas comunidades mesmo, de homens, gente cristã defendendo ela, pastores defendendo a conversão da menina. Então ficou um debate entre feminino, masculino, espiritualidade, redenção ou não. Ficou assim muito. Então a gente talvez até grave mais sobre isso, mas hoje a gente vai comentar sobre um aspecto desse debate, que é, pai, diante de tudo isso, homens dando curso de masculinidade, meninas falando sobre o que é a verdadeira feminilidade, falando sobre suas experiências sexuais abertamente na internet, comentando sobre, enfim, seu relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, vários cursos, né, de mulheres, cursos de homens. A gente viu viralizar várias aí tendências de homem que vai para se tornar o homem segundo o coração de Deus. Nesse meio todo, aonde recorrer e o que realmente é saudável para o nosso coração, quanto homens e quanto mulheres. Para onde pedir socorro quando vem essa enxurrada de coisa online que confunde a gente? Bom, sendo muito direto, acabaria o programa então em 3 minutos, só na sua explicação, e 15 segundos para mim. É óbvio que a gente vai procurar em Deus e vai procurar na sua revelação máxima Cristo e na sua revelação, né, que é a palavra de Deus. É nesse lugar que a gente recorre, é aí que a gente busca o que é realmente ser um homem de verdade ou ser uma mulher de verdade, né? E é no texto bíblico. Poxa, mas as interpretações que se tem do texto vão trazendo esses tipos de confrontos. Os dois, aparentemente, na minha visão,
vendo os vídeos deles, aparentemente são cristãos, né? Os dois estão tentando passar uma visão de feminilidade, uma visão de masculinidade, uma visão de espiritualidade saudável. Bom, essa é briguinha de internet. Os dois conseguiram achar aí um mote, você entendeu? Para eu que não acompanho nada dessas porcarias que existem na internet, agora eu conheço dos dois. Entendeu? Então eles foram muito inteligentes, entendeu? Nesse sentido, abriram uma discussão entre os dois, ficaram brigando, os dois conseguiram likes e os dois conseguiram haters, né? Os dois conseguiram gente que gosta e os dois conseguiram gente que não gosta deles. Mas eles não estão também interessados nesse tipo de visão. Eles estão lá monetizando cada vez mais seus processos. Isso a gente precisa prestar atenção. Onde a gente busca coisa confiável? Para dizer bem a verdade, bem sinceramente, a internet é um campo de gente estúpida, né? Com bastante respeito por todo mundo. É um lugar de muita estupidez, de muita falta de cristianismo de verdade. Tanto no vídeo, quando o cara diz, eu não acredito na conversão dela, quer dizer, tá, quem é ele para acreditar na conversão de alguém ou não? Tanto ela para dizer, eu mereço respeito. Quem é a gente para merecer alguma coisa? Tudo é graça de Deus, tudo é processo de Deus, esse processo inteiro. Entendeu, da minha masculinidade ou da sua feminilidade, não é nesses lugares que a gente acaba aprendendo. São lugares enviesados, de cursos enviesados, de processos enviesados. Meu professor de legislação até falava, é muito difícil a nossa geração começar a pautar a nossa vida online, porque é uma terra onde as leis não são bem estabelecidas, onde o caráter não tem uma personificação própria, então o que é bom para um não é bom para o outro. Então é muito difícil a gente entregar quem somos ou quem queremos ser para um ambiente como esse. A internet ela ganha por entender um movimento ou ser uma ferramenta desse movimento que está acontecendo agora. Na década de 90, a gente discutia sobre a pós-modernidade, né? Então, de que as verdades que existiam, que estavam postas à mesa, de como reagir a essas verdades. Então, as verdades não eram tão fragmentadas como hoje acontece. Então, existiam verdades, mas discutia-se na pós-modernidade a sua verdade, a minha verdade, existiam verdades, e a gente discutia esse processo. A gente caminha para os anos 2000, aonde você tem a maior importância da filosofia, está no Bauman, né? Quando ele vai dizer da sociedade líquida, né? Dos processos de relacionamento líquidos, onde a verdade, ela perdeu o seu poder e ela derreteu, a verdade derrete, né, nesse processo. E agora o que a gente discute, e alguns aí, como o Dunker, né, aqui no Brasil mesmo e tudo, muitos filósofos vão discutir que é o que eles estão chamando de a pós-verdade, né, quer dizer, a verdade acabou, morreu a verdade. E a internet é um lugar de falsas verdades, né, é um lugar de não verdades. Tá? Onde essa sociedade que o Bauman chamava de líquida, né, de derretida, de pensamentos que já não têm mais função nenhuma, ela encontra caminhos na internet para falar sobre isso. Então, acabou a verdade, não existe verdade mais. Então, qual é a verdade? É a verdade da menina falando da sua feminilidade ou a verdade do cara que está falando da sua verdade? Que também não é verdade, porque a gente também não pode assumir. Num movimento dessas culturas que vão aparecendo, como você falou, de uma cultura red pill, de uma cultura incel, né? O incel está muito focado naquele 80-20, lá para trás, de que as mulheres escolhem só 20% dos homens, e uma das características dos homens são esse do macho alfa, você entendeu? Que coloca que esse rapaz também está inserido nesse tipo de processo, de que não, você tem que ser uma machão que vai lá e que dá uma dura na mulher, que bate na mulher, que faz não sei o que lá. Mas também não está inserido nesse movimento dela, né, de que não, tudo bem se acontecer um monte de coisa, o que está acontecendo, né? Também não está nesse lugar aí, né? Onde a gente encontra a segurança? Só na Bíblia.
A Bíblia é o único lugar onde a gente encontra verdades que são absolutas na visão, na relação com Deus. É comum que a gente recorra a recursos, né? Então, normalmente, um livro de alguém que fala especificamente sobre as mulheres da Bíblia, ou um livro que fala sobre características que a gente encontra Jesus de um homem. Mas elas sempre estão a partir de uma visão pessoal, Exato, então e aí a gente vai negar. E acontece que, infelizmente, as gerações mais novas, ao invés de irem até, eu citei livros, elas vão para a rede social, né? Às vezes nem o próprio Instagram, mas o TikTok, o Twitter, falecido Twitter, agora X. E parece que cada vez mais a Bíblia é o último recurso, né? Não, ela é o único recurso. A verdade é essa, ela não é o último recurso. Ela é o único recurso que a gente tem. Eu digo o último para eles, tipo, continua nem sendo vai o pensar único. em... Continua sendo o único, entendeu? Então, eles vão continuar procurando outros sistemas, o mundo vai procurar esses sistemas. Eu acho que a discussão aqui, a gente vai ter que discutir no próximo episódio. Vamos fazer o parte 1 e parte 2, né? Porque exatamente a questão é, como eu entendo que o texto bíblico é o único, entendeu? O único reduto de verdade absoluta, onde a gente vai encontrar esse tipo de processo. É só o texto bíblico que pode dizer. Onde eu encontro minha masculinidade? No texto bíblico. Numa interpretação que seja saudável, numa interpretação que não esteja motivada por essas culturas, entendeu? Que estão agora na internet. Por mais que a gente queira, a gente está se dividindo em tribos dentro da internet. Total. Entendeu? E aí, terminando essa primeira parte, eu ficaria com a visão do Dr. Shedd ainda, né? Quer dizer, puxa, já morreu há tanto tempo e ainda ele ensina pra gente coisas preciosas. Um dos meus amigos falou para ele, pô, Dr. Shedd, que bom, né? Que o senhor me aceitou lá, era Facebook ainda, né? Que bom que o senhor me aceitou lá no Facebook e tal, puxa, fiquei muito honrado. Ele falou, irmão, estão enganando você, porque eu nem tenho Facebook. Né? Da gente se manter também afastado e tentar de alguma maneira manter uma distância que seja saudável dessas comunidades na internet. Hoje a gente só está se relacionando pela internet, a gente só sabe verdades e está plugado se está na internet. A gente assistiu Adolescência e eu percebi assim que eu sou um analfabeto na internet, entendeu? Mas isso pode manter o meu coração puro? Você estava elogiando outro dia uma pessoa que a gente gosta muito, que também não tem Instagram e não tem nada dessas coisas. E a gente falando assim, puxa, talvez isso mantenha o nosso coração mais puro. Manter afastado desse tipo de discussão e de tudo, com os olhos focados no texto bíblico. Mas vamos conversar mais sobre isso, então, no próximo semana episódio. Que vem a gente volta para fazer isso. Semana que vem a gente volta. Beijo. Tchau, gente. De pai para filha. Realização Transmundial.